Bom dia, Espírito Santo, bom dia e a paz a todos da nossa querida família da fé que nos acompanha, seja aqui de perto ou de longe, que o teu sábado seja iluminado pela presença de Deus. Convide a presença de Deus para o seu lar nessa manhã. Dê bom dia ao Espírito Santo, dê bom dia à sua família da fé. Hoje, mais do que nunca, eu vou precisar da sua atenção dobrada. Como assim, Pastor Kleber? Nós vamos ler, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. No Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo 26 e a partir de agora entra na parte da crucificação de Cristo. Nós vamos meditar agora na história mais importante da humanidade, o que marcou, o que decidiu antes e o depois. E o capítulo 26 de Mateus, ele contém 75 versículos. Então preciso, como eu disse, da sua atenção dobrada, porque o diabo vai dar notificações, vai chegar pessoas para tentar falar com você, vai dar preguiça de ler, mas vença isso agora e vem ler comigo. Por isso eu nem vou tomar muito tempo aqui no início, eu já quero começar esse devocional hoje mergulhando, se aprofundando na palavra de Deus. Então já com a sua Bíblia aberta, vamos ler junto o capítulo 26 do Evangelho de Mateus. No final eu vou revelar para vocês qual vai ser o próximo livro que nós vamos ler junto aqui, tá? Que estamos para acabar, acho que segunda-feira a gente termina, né? Até o capítulo 28, então a gente já termina aí o Evangelho de Mateus e vamos entrar num livro que eu vou falar para você qual vai ser daqui a pouco. Mas vamos meditar então. Leia comigo aí a partir do versículo 1, que fala sobre o plano para tirarem a vida de Jesus. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para sacrifício, para ser sacrificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus a traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes à mulher: por que me molestai esta mulher? Por que molestai esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Muito forte, né? Olha o pacto da traição, versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Misericórdia, né? Olha o que Judas trocou Jesus por 30 moedas. Versículo 17 fala: os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos o preparativo para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade, ter com um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. O traidor é indicado, versículo 20. Chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos.
E enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um perguntar para o outro: porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora não haver nascido. Então Judas, o que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Versículo 26 fala sobre a ceia do Senhor. Inclusive, domingo agora, nós vamos ter a ceia aqui no canal, tá? Amanhã à noite nós vamos ter a Santa Ceia aqui no lar. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É interessante que é o único momento que na Bíblia fala que Jesus cantou o hino foi nesse momento, na ceia. Você não vai ver em outros momentos na Bíblia Jesus cantando louvores, né? Pedro é avisado, versículo 31. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha só, continua aí, versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez e repetindo as mesmas palavras. Então, voltando para os discípulos, lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meu Deus, que forte. Olha o versículo 47. Meu Pai, estou todo arrepiado lendo isso. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles,
deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse: embainhai tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai? E ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões. Meu Deus do céu! Mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Uai, mas nós não leu aqui que todos os discípulos tinham falado que está disposto a morrer com ele? Gente do céu. Tá muito forte isso aqui hoje. Pera aí, vou parar um pouco, vou até beber uma água aqui, senão... Vamos continuar o versículo 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, sentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e retificá-lo em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que este dispõe contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote disse: eu te conjuro perante Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam ele: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Gente, nós vai chegando numa parte aqui que eu vou pedir desculpa se eu me emocionar, porque toda vez que eu leio, né, o que Cristo passou, é sem palavras, né? Que a gente pode expressar. Mas vamos lá, versículo 39. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que disseste. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Meu Deus do céu, muito forte, né, gente? Amanhã a gente entra na parte do capítulo 27 da crucificação.
Vai ser mais forte do que hoje. Amém? Eu aguardo você comigo lá. Respira fundo, que agora nós passou aqui na história da Bíblia mais forte de todas. E que bom ter você comigo para fazer parte desse momento de meditação. Pega o teu azeite na sua mão, unge o alto da sua cabeça agora, em nome do Senhor Jesus, começando essa manhã de sábado na fé. Pastor, o senhor falou que ia falar qual livro a gente ia ler no final. O próximo livro que nós vamos ler junto vai ser Apocalipse, o livro das revelações. Então, terminando Mateus, você que é novo aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada, para você poder ler desde o início o livro de Apocalipse com a gente, tá bom? Então, terminando aqui Mateus segunda-feira, na terça-feira nós vamos começar o devocional de Apocalipse, tá certo? Vamos orar então, feche os seus olhos. Eleva o seu pensamento a Cristo. Pai, que palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo teu amor e pela tua graça que nos alcançou. Orem comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder, a honra e a glória, para todo os sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Respira fundo. Graças a Deus. Minha bênção, vamos ficando por aqui. Um forte abraço do seu pastor que te ama. Compartilhe essa oração nos seus status e hoje à noite nós voltamos com uma palavra de fé. Vai na fé que a fé não falha.